Olá, boa noite, tudo bem, pessoal? Aqui começando a transmissão ao vivo, aguardando vocês entrarem. A live de hoje é sobre pensamentos intrusivos. É um tema que basicamente pode ser resumido em pensamentos ruins, pensamentos horríveis, pensamentos horrorosos, basicamente todos aqueles pensamentos que, basicamente, quando você tem eles, ou você entra em pânico, ou você simplesmente não aceita que aquele pensamento é real pra você. Os pensamentos intrusivos, eles, por mais que sejam super comuns, o mais comum é as pessoas nem saberem que eles existem e quando descobrem que pensamento intrusivo existe, que tem um nome, que faz sentido e que é normal, ficam bem aliviadas. Então, eu queria começar a live de hoje dando alguns exemplos do que são pensamentos intrusivos para ajudar vocês a entenderem que eles são completamente normais e que, por mais que às vezes vocês já se pensaram loucos ou até pessoas ruins por terem esses pensamentos, na verdade, eles são super normais e você só não sabia que é normal ter eles porque ninguém fala sobre isso. Mas então, o que são esses pensamentos? Eu vou dar alguns exemplos desses pensamentos para vocês, para ajudar. Você pode ter tido exatamente o pensamento que eu vou falar agora ou algum muito parecido. Então, um exemplo muito clássico de pensamento intrusivo é quando você está no topo de um prédio ou na laje de uma casa, alguma coisa assim, e você olha para baixo e você rapidamente tem o pensamento, a imaginação de que você pulou. E não é que você queria pular e você ficou feliz, não, tá, gente? Tipo de, nossa, legal, boa ideia. Tipo, você tem esse pensamento, você se imagina pulando e logo em seguida vem aquele pensamento, nossa, que horror. Aí você dá aquele passo pra trás, assim, meio incrédulo e fica com medo do fato de que você teve aquele pensamento e dependendo do quanto ele te afeta, você não chega nem perto daquela laje ou do precipício que você tava por um bom tempo, ou você ignora e segue a vida. Então, boa noite para todo mundo. E já começando com uma pergunta, vocês já tiveram? O Jonathan já até respondeu, já tive esse, né? E me contem se esse vocês já tiveram. Por quê? Porque eles são super comuns e os pensamentos intrusivos que eu vou contar aqui, muitos de vocês provavelmente já tiveram, se sentiam horríveis e até com medo de ter eles, mas estando aqui nesse fórum e ouvindo que eles são normais, pode ajudar vocês a aceitar que esses pensamentos acontecem e não fazer com que eles afetem vocês tanto. Então, eu vou dar um segundo exemplo e aí vocês podem me contar também se é um pensamento que vocês já tiveram. Então, um segundo exemplo é de você estar atravessando a rua ou esperando o sinal abrir, você vê que os carros ainda estão passando e você tem o pensamento de você atravessar ali e ser atingido por um carro. Isso também pode acontecer como um pensamento intrusivo. E assim que você tem o pensamento, é a mesma coisa. Você dá um passo para trás, pensa, ai que horror. E a mesma coisa quando você tá numa estação de metrô e você pensa, nossa, se eu empurrasse alguém. Ou, nossa, se eu caísse. Então, o pensamento intrusivo, ele até tem esse lado bizarro, assim, de pensar coisas com o outro. Do tipo, vou jogar alguma coisa pela janela. Ou vou empurrar alguém, ou fazer alguma coisa assim. Às vezes esses pensamentos vêm e a gente fica assustado que a gente teve esses pensamentos, a gente acha que a gente é completamente maluco, que a gente é talvez do mal, alguma coisa assim. Mas na verdade, eles são completamente normais e são os pensamentos intrusivos e fazem parte de como o nosso cérebro funciona. Mas é claro que tem limite, né? Então, a primeira coisa é que para contar como um pensamento intrusivo, logo depois de você ter o pensamento, você tem que ter aquela reação de ai que horror, um passo para trás, um nervoso. Você tem que rejeitar aquele pensamento de alguma forma. Você não pode concordar com ele. Se você concorda com o pensamento, aí não é um pensamento intrusivo. Mas normalmente esses pensamentos que vocês até provavelmente se julgam, se criticam e sofrem por ter eles, logo depois que vocês têm, vocês já dizem, nossa, que horror, que pensamento horrível. Então, para contar como pensamento intrusivo, tem que ter depois uma percepção de que você não gosta daquele pensamento. Ele pode até continuar na sua cabeça, você pode continuar cogitando e entrando nesse ciclo de cogita e que horror, ou você pode até realmente se prender a ele e pensar, nossa, eu pensei isso, caramba, eu pensei isso. Mas se você discorda daquele pensamento, então ele já é um pensamento intrusivo. E por que os pensamentos intrusivos acontecem? Então, eu queria explicar isso pra vocês de um jeito bem simples, então eu vou usar uma analogia, que é a analogia do brainstorm, que é uma palavra em inglês,
que se for se traduzir para português seria provavelmente uma tempestade do cérebro. E o que é essa tempestade do cérebro? É um momento onde várias pessoas, né, isso acontece muito em reunião de trabalho, várias pessoas se juntam para ter uma ideia e para isso elas saem falando qualquer coisa, elas vão jogando todas as ideias possíveis que vêm em mente. E sempre que se faz esse exercício de tempestade do cérebro, de brainstorm, é com a intenção de ter uma ideia boa, tirar uma solução para um problema daquele fórum onde está todo mundo jogando várias ideias. E uma coisa que se fala muito, para quem já trabalhou em projetos criativos, sabe disso, não tem julgamento. Tudo tá valendo, não é momento de filtrar nada. Veio o pensamento na sua cabeça, não filtra, bota no papel e joga para todo mundo poder olhar depois. Só que, por que eu tô falando isso? Para exemplificar o que são os pensamentos intrusivos. Os pensamentos intrusivos é justamente isso. É um pensamento que escapou um filtro ali das camadas do seu cérebro. Então, Então, o seu cérebro, ele tá sempre processando e gerando várias ideias. E você tem ali uma função do seu cérebro, uma camada no seu cérebro que filtra tudo que está sendo gerado ali, o que vale a pena passar para o consciente. E tem coisas que não valem a pena o seu consciente processar e ficam lá no subconsciente. Tem coisas que vale a pena. Então, o nosso cérebro ele não vai ter esse filtro tão apurado. E vão ter vezes que os pensamentos ali que estão sendo soltos e vários não são úteis, não são legais, são estranhos e você nunca pensaria eles conscientemente, acabam subindo para o seu consciente porque eles simplesmente passam nesse filtro dessa grande tempestade do cérebro, de pensamentos, de ideias que está rolando na sua cabeça. Existe um livro que fala sobre isso da perspectiva de pensamento criativo mesmo. O nome do livro é Elástico. E fala justamente isso, que os pensamentos, né, para você ter uma boa ideia, para você saber lidar com uma situação de perigo, para você sair de um problema, você precisa do máximo de ideias possíveis para você encontrar a ideia correta, a ideia boa, a ideia que mais se encaixa na situação que você está vivendo. Mas quando se fala de quantidade, né, acaba que o inimigo dessa quantidade de ideias vai ser a qualidade. Então é natural, é o esperado, não é nem que é o natural, é que é o esperado mesmo, que quando você tem várias ideias ao mesmo tempo, a grande maioria não seja boa, não faça sentido para aquela ocasião, e algumas poucas façam sentido. E aí, quando você está ali no topo de um prédio, o seu cérebro, o que ele está fazendo? Sem você perceber, tá? O seu cérebro está fazendo isso no seu subconsciente. Você está ali no topo do prédio. Ele está analisando todos os possíveis cenários que podem acontecer naquele prédio, né? Naquele momento que você está, e todas as possíveis ações que você pode tomar. E óbvio que a ação melhor para sua sobrevivência é que você fique ali de boas e não pule do prédio, não se jogue, não empurre ninguém. O ideal é que você fique ali quietinho. Mas é normal que o seu cérebro, quando está processando várias ideias e hipóteses, deixe escapar para o seu consciente um pensamento que não faz sentido nenhum, que é o de empurrar alguém ou de pular. E é por isso que na hora que esse pensamento vem, a gente dá aquele passo para trás e pensa, ai, que horror. Porque é natural que a gente não goste daquele pensamento. Que bom que você não gosta daquele pensamento. Preocupante seria se aquele pensamento viesse e você pensasse, nossa, boa ideia. Mas não é isso. O que acontece é que você pensa, ai, que horror, se assusta, dá um passo para trás e não quer nem mais chegar perto da laje. E acabou que seu cérebro cumpriu bem o papel dele no fundo de te proteger de uma possível situação de perigo, mostrando aquela possibilidade para você reconhecer que aquilo é uma possibilidade e tomar ativamente a decisão de não fazer aquilo. Então, os pensamentos intrusivos, eles existem dessa forma. Eles simplesmente são fruto de um comportamento supernatural do cérebro de analisar uma situação, prever todos os possíveis cenários, todas as possíveis ações que você pode tomar devido a um dado momento, e eles dão ideias boas e ideias ruins. E às vezes as ideias ruins vão aparecer e aí você vai ficar apavorado porque veio aquele pensamento intrusivo e isso é muito difícil de lidar. E esses pensamentos intrusivos, que eu vi que uma galera aí já comentou que teve, que é assim mesmo, uma coisa interessante de saber é qual que é o limite do normal para esse tipo de pensamento, né? Até onde que esse tipo de pensamento vai acontecer e tá tudo bem e sempre vai acontecer porque pensamento intrusivo é normal, e a partir de que ponto eu tenho que ficar preocupado? É muito simples.
o quanto esses pensamentos representam uma angústia no seu dia a dia, o quanto que você está sofrendo e se angustiando por esses pensamentos. Quando eles vêm, vocês ficam com ele martelando na cabeça por muito tempo, ou logo depois que ele vem e que vem aquele pensamento de ai que horror, você supera? Tem muita gente que fica martelando aqueles pensamentos e realmente não supera, e se prende a eles e se assusta e começa a entrar num complexo mesmo de ansiedade por conta de um pensamento intrusivo que não fazia sentido nenhum naquele momento para aquela pessoa. E isso é muito comum de aumentar ainda mais a quantidade de pensamentos intrusivos que você tem e que você dá bola. Porque se seu cérebro está gerando lá um monte de ideias, e quando ele gera uma que é o pensamento intrusivo, horrível, né, de cair do prédio ou de empurrar alguém, e você dá muita bola, bem ou mal você tá falando pro seu cérebro, esse pensamento que você me enviou agora pro meu consciente é importante. E aí ele vai começar cada vez mais a liberar mais esse tipo de pensamento. Então, quanto mais depois de um pensamento intrusivo você der bola pra ele, você der trela pra aquele pensamento e remoer ele de alguma forma, maior a chance de depois, então, você começar a ter mais pensamentos intrusivos e mais e mais. E existem alguns transtornos nos quais os pensamentos intrusivos são mais comuns ainda. Então, apesar de que existe o pensamento intrusivo comum para todo ser humano, existem alguns transtornos, a maioria é transtorno de ansiedade mesmo, nos quais o pensamento intrusivo, assim, toma uma proporção muito maior e que realmente atrapalha a nossa vida. E esses transtornos são o transtorno da ansiedade generalizada, né, que muita gente conhece pelo apelido carinhoso de TAG. Tem também o TOC, né, o transtorno obsessivo compulsivo, que na verdade tem realmente essa característica muito forte dos pensamentos intrusivos. Em alguns casos, muitos dos traumas que a pessoa forma e das compreensões de caráter da pessoa acabam juntando tanto com esse pensamento intrusivo que a pessoa pensa que é do mal ou alguma coisa assim e pensa, nossa, eu não sou uma pessoa boa, eu tenho que rezar mais, fazer coisa ruim, e aí rezar vira uma mania. Então, assim, as pessoas com TOC sofrem muito por esses pensamentos intrusivos, tem uma dificuldade muito maior de simplesmente abandonar eles que a maioria de nós. A gente tem também a fobia social. A fobia social é um transtorno onde acontecem muitos pensamentos intrusivos. A síndrome do pânico, né? Também acontece muito pensamento intrusivo. E o transtorno de estresse pós-traumático. Também acontece muito pensamento intrusivo no transtorno do estresse pós-traumático. Então, é muito ruim. Eu sei que é horrível. Esses pensamentos são muito ruins, fazem muito mal pra gente. A gente pensa que a gente tá fazendo alguma coisa errada, que a gente tá pensando coisas horrorosas e que tem uma coisa de errado com a gente, que a gente tá enlouquecendo, que a gente é realmente louco. Mas no fundo não, é um funcionamento comum do cérebro, é a forma como o nosso cérebro foi programado de alguma forma. Então a gente não tem que ficar apavorado achando que a gente é louco porque a gente tem esses pensamentos horrorosos e assustadores. Lembrando que você reconhece que eles são horrorosos e assustadores. Então, só o fato de você reconhecer que aquele pensamento é horroroso e assustador já te diz que você não é essa pessoa e que você não, de fato, concorda e pensa que é com aquilo. Foi só um pensamento que apareceu no seu cérebro, na sua cabeça, no seu consciente, porque o seu cérebro está processando um monte de ideias ao mesmo tempo e ele vai jogar algumas ideias que às vezes não vão fazer sentido. A gente pensa besteira às vezes, a gente pensa coisa errada. Vocês sabem disso. A gente pensa muita coisa que a gente tem vergonha de falar. Tanto que acho que todo mundo aqui diria, nossa, se alguém conseguisse ler meus pensamentos ia achar que eu sou completamente doido, abestado. Mas não, é porque a gente pensa muita besteira, muita coisa esquisita mesmo. É normal porque o nosso cérebro tá sempre processando tudo e jogando vários pensamentos aleatórios, tentando gerar pra gente a melhor solução para aquela determinada situação. E para você gerar uma solução, você sempre vai precisar de uma amostragem. E aí que tá a grande questão. Quanto maior a amostra, maior a probabilidade de você chegar num pensamento bom. Então, não se prende àquele 1, 2, 3 pensamentos assustadores que vieram. Se você mesmo reconhece e discorda daquele pensamento, não tem por que você se assustar e se prender com ele. É normal, é natural que ele venha. Mas eu entendo que é assustador. Por isso que eu quero reforçar com vocês que pensar é muito, mas muito, mas muito, mas muito, mas muito mesmo diferente de fazer. Então, o que eu acho que é mais assustador para todo mundo que tem pensamentos intrusivos é o quanto você faria
as coisas que vêm no seu pensamento e o quanto elas te definem. E eu tô aqui pra te dizer que em nada. Aqueles pensamentos não te definem em absolutamente nada. O que define é o que você de fato racionaliza de acordo com aquele pensamento. Então, o pensamento ele vai vir de qualquer jeito. Pode ser um pensamento bom, pode ser um pensamento ruim. Se vem um pensamento ruim, que você concorda que ele é ruim, você acha ele horroroso, você despreza aquele pensamento, então tá tudo bem, você não vai agir naquele pensamento se você discorda dele. Então, é isso que eu tô querendo dizer pra vocês. Tem uma diferença muito grande entre pensar e fazer. A gente vai pensar muita coisa, você vai pensar muita besteira na sua vida, mas você não vai fazer. Você vai fazer o que você racionalizou que faz sentido. Se veio um pensamento e te levou, cara, menos de 3, 4, 5 segundos pra se incomodar com aquele pensamento, então tá muito claro que aquele pensamento não te representa. Então é isso que eu tô querendo trazer pra vocês. Obrigada, gente. Obrigada, Jonathan. Obrigada, Gilson. Muito bom ouvir de vocês que tá ajudando. Então, assim, é exatamente isso que eu quero trazer pra vocês. A importância de não se assustar tanto com esses pensamentos intrusivos. A Glenda fez uma pergunta, eu achei muito legal porque tem a ver com o que eu queria falar agora. Se eu considero possível o tratamento da síndrome do pânico sem o uso de meditação. Depende do que você está chamando de meditação. Eu diria que vai ser muito difícil você sair de uma síndrome do pânico sem nenhuma forma de relaxamento do seu corpo. Então, a meditação clássica de ter uma pessoa ali sentada, de pernas cruzadas, fazendo a respiração e aquele, não tá pensando em nada, você não precisa disso para vencer o pânico. Você precisa de alguma coisa que te relaxe, que te tire de um estado de tensão extrema e contínua e te coloque num estado de calmaria mesmo. E para você talvez não seja a meditação tradicional. Para você pode ser que jogar tênis faça isso, pode ser que dançar faça isso, pode ser que cantar faça isso para você. Então, o que acontece? Não adianta você só fazer terapia, onde você conversa e se expressa e lida com os seus pensamentos e com o sofrimento e a coisa da sua vida, se você não está realmente fazendo alguma coisa para ter um dia a dia melhor. Falar só não adianta, você tem que tomar decisões e você tem que fazer coisas que te fazem bem. Você tem que encaixar no seu dia a dia atividades que te relaxam. Então, não, você não precisa da meditação para vencer a síndrome do pânico, mas você sim precisa de mecanismos que te ajudem a se acalmar, que te ajudem a, de modo geral, ter um dia a dia mais calmo e tranquilo. Para algumas pessoas vai ser a meditação, para outras não. Meditação funciona para muita gente. Por quê? Porque a meditação ela tem uma característica muito forte de controle de respiração. E quando você controla a sua respiração, você diminui os sintomas da ansiedade, você acalma o corpo. Porque conforme você vai respirando devagar, você envia para o seu corpo sinais de que está tudo bem, de que você não está em nenhum perigo, de que está tudo certo, você está ali tranquilo e o seu corpo vai relaxando. Então, para muita gente, a meditação é uma forma muito boa de relaxar e se acalmar. Mas não é a regra. Você pode encontrar várias outras formas, tá bom, de fazer isso. Eu ia até sugerir, entrando já no segundo passo da live, que é falar então para vocês como lidar com os pensamentos intrusivos, medicação. Eu entendi. Nossa, medicação. Desculpa. Sim, é possível vencer a síndrome do pânico sem medicação. Mas dependendo dos casos, e de novo, eu não sou psicóloga de ninguém, eu não sou psiquiatra de ninguém, então eu não tomo a decisão de se alguém vai tomar medicação ou não. No meu caso, eu parei de tomar, e a única coisa que eu diria é para você seguir a recomendação do seu psiquiatra, porque sim, tem muitos casos que você consegue sair da síndrome do pânico sem medicação, e às vezes é muito bom isso, porque você consegue lidar com os próprios mecanismos do seu corpo, aprender a lidar com o pânico e ir superando ele com mecanismos que você já tem dentro de você. Só que às vezes você tá tão enfraquecido já pelo pânico, o pânico já te pegou tão de jeito, você já tá tão no fundo do poço, que você não tem a força nem a energia para combater ele sem a medicação. E se você tentar combater ele sem a medicação, você pode entrar cada vez em algo mais profundo e cair cada vez mais no fundo do poço, porque para você combater o pânico, você precisa encarar ele. Combater o pânico, muitas vezes,
significa você aceitar que você está tendo aqueles sintomas e ficar tendo todos aqueles sintomas e não entrar em pânico e não surtar e não querer ir pro hospital correndo e não achar que tá morrendo. E às vezes sem a medicação você não tem força para isso. E você tentando vencer o pânico acaba agravando o seu caso, porque cada tentativa de vencer o pânico você se assusta mais com ele e começa a desenvolver o que a gente chama de agorafobia, que é a fobia advinda basicamente de ataques de pânico, de situações que te colocam em crise de pânico e de ansiedade, e você começa a evitar absolutamente qualquer coisa que já te deu uma síndrome do pânico. Então, você evita sair de casa, você evita ficar sozinho, e você acaba limitando muito a sua vida. Então, muitas pessoas que chegam a esse ponto acabam precisando da medicação para servir mesmo quase que como uma muleta, te dar a força que você precisa para você começar a combater o pânico. Mas depois que você tirar o remédio, você vai ter que lidar com o desafio de, beleza, agora que você tirou a muleta, você consegue continuar andando sozinho? Vai ter esse desafio. Então, para a pessoa que venceu o pânico sem medicação, ela teve um desafio ali maior no início, mas ela não vai ter aquele medo do tipo, caraca, será que eu consigo depois? Já a pessoa que passou pela medicação, que foi o meu caso, eu passei por esse processo de, cara, tirei a medicação, e agora? Eu consigo continuar bem? Ou será que eu vou ter ataque de pânico porque eu tirei a medicação e era só ela que estava me poupando do pânico? Por isso que se você faz a medicação, você não pode cair no erro de ficar só na medicação, não seguir direitinho a terapia e não fazer novas atividades de meditação, de relaxamento, ou de qualquer outra coisa, esporte que você precise, dormir bem. Se você não criar uma boa rotina, se você não fizer terapia direito enquanto você está na medicação, quando você tirar a medicação, vai dar tudo errado de novo. Então, é muito importante que você escolha da forma correta se vai tomar medicação ou não, com apoio de psicólogo, de psiquiatra, escutar a opinião deles, se realmente é o que faz sentido para você. E aí, se você entendeu que é o que faz sentido para você, então, vai na medicação, eu fui na medicação, mas lembra que você não pode abrir mão das outras formas de tratamento ao mesmo tempo, porque só a medicação, quando você tirar ela, você não vai ter construído em você toda a base que você precisa. Eu acredito nos dois casos, tá? Eu acredito que vai ter gente que vai conseguir com ou sem a medicação, e assim, eu não sou a pessoa que vai dizer pra você se o seu caso precisa ou não precisa. Mas obrigada, Jonathan, eu confundi, gente. Eu tava explicando sobre meditação, mas era medicação a pergunta. E, basicamente, vou voltar agora, então, que eu ia fazer isso assim que o Jonathan me avisou que era medicação ao invés de meditação. Vou voltar pra gente falar de como lidar, então, com esses pensamentos intrusivos, como superar eles. E tem muito a ver com treinar o nosso cérebro. Treinar o cérebro a não ligar para esses pensamentos. E para você fazer isso, uma boa técnica é você fazer meditação. E aí sim, Glenn, eu tô falando daquela meditação tradicionalíssima, no sentido de você ficar ali sentado, olhando os carros passar, sem pensar em nada. Mas não é sem pensar em nada, porque pensamento sempre vai vir. É sempre que vir o pensamento, você reestabelecer o foco para sua meditação. Por isso que falam para você prestar atenção na respiração, ou para você prestar atenção nos carros passando, ou para você repetir um mantra na sua cabeça. Porque a ideia é que você consiga manter o foco naquilo, e sempre que vierem pensamentos, você não dê bola e não dê corda para aqueles pensamentos. Quando um pensamento vem, muitas vezes a gente começa a racionalizar em cima dele. Então, veio o pensamento, você tem uma opinião sobre aquele pensamento. A sua opinião sobre aquele pensamento te dá uma emoção. E essa emoção te leva a ter outro pensamento. E aí você vai entrando num ciclo infinito desse pensamento. A ideia da meditação é que toda vez que vier um pensamento, você perceba o mais rápido possível que você entrou no ciclo daquele pensamento e volte para o seu foco original, que pode ser a sua respiração, que pode ser os carros passando, que pode ser uma música, que pode ser um mantra que você está repetindo. Então, a meditação ela é um exercício incrível, maravilhoso para você lidar com pensamentos intrusivos, porque é você ativamente treinando ali não pensar e não dar corda para as coisas ruins. Então, próxima vez que você está treinando meditação, treinando mesmo, próxima vez que vier um pensamento intrusivo, você vai conseguir com facilidade desviar dele, porque é o que você vem treinando desviar de pensamentos e mudar o foco. E a ideia é que quando venha um pensamento intrusivo, e vai vir, porque é normal que venha, ele não tenha o peso e o sofrimento que ele tinha para você antes.
Tá fazendo sentido como a gente consegue usar, então, a meditação para lidar e treinar nosso cérebro com relação a esses pensamentos intrusivos? Faz sentido para vocês? Um outro jeito de lidar com o pensamento intrusivo é cada vez mais mudar o seu repertório. Então, se você é uma pessoa que tem um repertório negativo, você costuma pensar em coisas negativas, assistir coisas negativas, ler coisas negativas, é normal que a maioria dos pensamentos que o seu cérebro gera realmente sejam negativos. Então, se você começar a ter um repertório mais positivo, você vai diminuir a incidência desses pensamentos intrusivos. Eles sempre vão existir. Todo mundo, você pode ser a pessoa mais maravilhosa do mundo. Gente, o Gandhi tem pensamento intrusivo, tá? Todo mundo tem. A diferença é que a gente pode não dar bola pra eles. Então, é claro que tem gente que tem muito mais pensamento intrusivo que o normal, e por isso que eu tô falando essa questão do repertório. Se você diminuir o repertório, você consegue diminuir a quantidade de pensamentos intrusivos se você tem muitos. Mas mesmo assim, você ainda vai ter algum, é sempre muito normal. E isso do repertório, ele faz muita diferença na nossa vida. Muita mesmo, tá? Então são coisas bobas e pequenas que eu já falei em outras lives pra vocês, como as séries que você tá assistindo, os livros que você tá lendo, as pessoas com quem você tá convivendo. Tudo isso influencia no seu repertório. Então, se você já vive uma vida difícil e você está assistindo uma série violenta, lendo um livro com pensamentos muito fortes e duros para você de interpretar, e você ao mesmo tempo está lendo o jornal em plena pandemia, você está enchendo o seu cérebro de negatividade, coisas ruins, e cada vez mais dizendo pro seu cérebro, caramba, olha esse mundo, o mundo tá uma bagunça, que coisa horrível. Então, você vai enchendo o seu repertório mental, a sua cabeça, de coisas negativas. Então, o seu cérebro, na hora de fazer conexões, ele vai encontrar com mais facilidade conexões negativas do que positivas. E aí você se torna uma pessoa que pensa mais coisas negativas. Faz sentido isso pra vocês? É bem A mais B isso. É bem normal que se você cultiva coisas negativas, o seu cérebro tenha mais facilidade de assimilar elas. Por isso que as pessoas falam pra gente pensar positivamente. E eu não tô aqui defendendo a psicologia positiva no sentido de que só pensar positivo resolve o mundo, claro que não. Mas faz uma grande diferença se você acorda de manhã e você ensina o seu cérebro, faz um exercício de positividade com o seu cérebro logo pela manhã e logo antes de dormir. Faz muita diferença você praticar coisas positivas, você assistir séries divertidas e alegres ao invés de ver séries tristes. Tudo isso faz muito bem. Eu não tô falando pra vocês pararem de assistir qualquer série que vocês gostem, porque às vezes aquela série negativa, ela é muito boa pra você, ela te entretém, ou ela trata de um tema que você quer aprender mais, ou aquele livro. Então, não é pra vocês abdicarem completamente de tudo que é negativo, mas é saber dosar e saber a hora, o momento da sua vida que você tá vivendo. Então, se a gente já tá vivendo uma pandemia, se a gente já abre o jornal e é uma coisa horrorosa, assustadora, tenta assistir séries, ver coisas mais positivas, porque senão os pensamentos intrusivos vão cada vez mais ter aonde se ligar, porque você já tá com um repertório muito negativo. Então, falei a primeira coisa que é meditação, para lidar com os pensamentos intrusivos, e a segunda coisa para lidar com os pensamentos intrusivos é você começar a mudar o seu repertório. Existe uma terceira coisa para lidar com o pensamento intrusivo, mas que ela não é um exercício para você praticar de modo geral, né? Uma coisa é, cara, vou praticar a meditação de modo geral, todo dia fazer um pouquinho de meditação, e aí eu tô construindo musculatura no meu cérebro para ignorar os pensamentos intrusivos. Outra coisa é construir a musculatura de ter um repertório mais positivo. Agora eu vou falar de uma ação pontual, no momento do pensamento intrusivo, que é, veio o pensamento intrusivo, você identificar que você entrou no ciclo daquele pensamento, ou seja, que você deu bola para ele, e reconhecer, esse pensamento é diferente de como eu me sinto com relação a ele. Ou seja, uma coisa é eu ter o pensamento, outra coisa é a minha opinião sobre o meu pensamento. Então você vai reconhecer isso. Uma coisa é o que eu pensei, outra coisa é o que eu de fato faria e como eu me sinto sobre o pensamento. Reconhecer que se você teve o pensamento e ele te causou horror, ele te fez se sentir mal, você ficou com medo, você não gostou do pensamento, isso já é um julgamento de caráter suficiente para você saber que aquele pensamento não te pertence,
é intrusivo e não tem por que você continuar alimentando ele, porque ele não faz sentido. Isso requer um pouco de frieza, assim, precisa ser uma pessoa um pouco mais fria e calculista, tá? Só um pouco mais, não precisa se tornar frio e calculista, mas você precisa perder um pouco do romantismo nesse momento e olhar mais pro lado frio, calculista e beleza. Tive esse pensamento. Eu concordo com ele? Não concordo. Ele representa um perigo ou uma realidade pra mim nesse momento que eu preciso agir? Não. Então não tem por que eu me preocupar com ele, não tem por que eu sofrer com ele, não tem nenhum motivo pra eu dar bola pra ele. Então, gente, era isso que eu tinha pra dizer pra vocês sobre pensamentos intrusivos. Pra quem gostou da live, tem vídeos maiores que eu falo sobre pensamentos ruins, depois vocês podem procurar tanto aqui no GTV quanto no YouTube. E basicamente saber se vocês têm alguma pergunta, tá? Eu já respondi algumas perguntas aí no meio da live, mas se alguém tiver mais alguma pergunta sobre ansiedade, sobre pânico, sobre pensamentos intrusivos, pode mandar, sobre tratamento, pode mandar aí no chat ou pelo interrogação que eu vou respondendo, tá bom? Então, se vocês tiverem perguntas, mandem aqui, senão eu vou encerrar a live. Um aviso importante é que eu tô fazendo live toda semana agora, então também quem tiver ideias de temas de live, podem mandar por aqui no chat também, podem me procurar ao longo da semana, mandar no inbox, tá? Algumas ideias de lives que vocês têm interesse, que eu também vou responder, vou considerar e vou colocar na agenda e avisar vocês quando que vai sair a live daquele tema. Então fiquem à vontade para sugerir temas também, tá bom? Gente, eu tô olhando aqui, eu tô esperando porque eu sei que tem um delay entre o tempo que eu falo, que vocês escutam e que as mensagens do chat chegam, mas parece que realmente não tem nenhuma pergunta, que tá tudo claro. Então eu vou encerrar a live, agradecer a presença de todos vocês e lembrando que ela vai ficar disponível no IGTV para vocês assistirem depois, tá bom? Um beijo e até a próxima, gente. Tchau, tchau!